Porque às vezes você quer entrar numa guerra que não é sua, em coisas que não é para fazer. Irmão, a igreja não tem que se intrometer em coisas que não é para ela. Ela vai lá, influencia e tira o pé. Ela vai lá, estende a mão e tira a mão. A igreja, ela é gloriosa. O fim da igreja é glorioso. A igreja não precisa criar lei para defender a igreja. Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que certamente nos fará refletir sobre o papel da igreja em nossa sociedade. Eu estava pensando, quando você precisa de fé, quando o cenário muda, o que é que você faz? Para onde você corre? Quando você não tem mais, você não tem uma palavra, você não sabe o que fazer, para onde você corre? E eu comecei a despertar nisso. Eu queria ministrar com você alguma coisa sobre isso. Porque, irmão, se você tiver que aprender sobre fé para depois ter fé, você chegou tarde. Você tem que ter fé para depois então você aprender sobre a fé que você tem. Não é aprender sobre fé que você adquire fé, porque fé você não aprende aprendendo. Fé você aprende tendo que usá-la. Amém? Amém? A fé é como um grão de mostarda, diz a Bíblia, que quando semeada é que torna a maior hortaliça. Alguém já disse assim, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Não, até porque a fé não tem tamanho. A fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. Porque ela pode estar ali, se ela não é semeada, ela não vai acontecer nada na sua vida com a fé, com a sua fé. Então a fé, meu irmão, a fé, ela precisa ser experimentada. Deus precisa ser experimentado. Tem gente que quer estudar Deus, mas nunca experimentou a Deus. Quando a Bíblia é clara e diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Você estuda tudo sobre Deus, mas quando precisa experimentar da sua bondade, do seu favor, da sua unção, você não sabe como lidar com isso. Então muitas vezes a gente tem aprendido sobre fé, mas quando precisa usar a fé, não tem essa graça de usar a fé. Porque fé, meu irmão, para mim, como é que você define fé, pastor Luiz? É você botar o pé para Deus botar o chão. Você tem que botar o pé primeiro. Você tem que crer. Você tem que entrar. E se der errado, eu vou continuar crendo. Então se estava errado, o erro estava comigo, nunca estava com Deus, porque Deus não erra. Amém? O sucesso para Deus não está ligado no que eu conquisto, mas no que eu não perco. Por quê? Porque a Bíblia diz lá, quem lembra lá do Hebreus capítulo 11, os versículos ali dos heróis da fé, a Bíblia diz que uns com a sua fé apagaram a força do fogo, mas outros com a sua fé morreram queimados. Uns com a sua fé venceram reinos e outros perderam a vida. Então quem é que venceu? Quem venceu o reino ou quem perdeu a vida por causa da fé? Quem venceu? Quem apagou? Muitos com a sua fé apagaram fogos, mas outros morreram queimados na fogueira. Quem tinha mais fé? Quem morreu queimado na fogueira ou quem apagou a força do fogo? Os dois, irmãos. Porque uns por causa da sua fé não morreram, outros por causa da sua fé perderam a sua vida. Quem teve mais fé? O resultado final da fé, querido, é você não deixar de acreditar, morrendo ou não morrendo, vivendo ou morrendo, tendo ou não tendo, indo ou ficando, fazendo ou não, acontecendo ou não. O resultado da fé. Então por isso que fé não tem a ver com conquista, tem a ver com o que você não perde. Porque o sucesso para Deus é você não perder a fé. O que é que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7 e 8? Ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Ele não disse, eu fiz a obra missionária, eu escrevi muitas cartas, eu curei muita gente, eu fiz muitos milagres. Não. O troféu de Paulo era, eu guardei a fé. Porque você pode fazer tudo isso e esmorecer na fé, e
isso não é motivo de alegria. O que importa para Paulo não é o que ele conquistou, mas o que ele não perdeu. Então fé não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com o que você não perde por causa da fé. Amém, irmãos? Então eu queria gastar um pouquinho de tempo hoje para falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 30, ou melhor, perdão, 1 Samuel, porque Coríntios não tem 30. É que a gente fica pensando, né, falando de futebol aí, só incomoda, né, irmão? Corinthians, Palmeiras, essas coisas. Eu já falei muitas vezes sobre Ziklag. Era uma cidade, mas hoje eu não queria falar de Ziklag, dessa passagem em si, mas do que, assim, uma coisa simples que Deus estava falando ao meu coração ali. Algumas coisas até consegui escrever, outras não, mas amém. Ziklag era uma cidade que o rei Aquis deu para Davi morar, o rei dos filisteus. Quando Davi era perseguido por Saul perseguiu Davi por todo Israel. E Davi então atravessou a fronteira e foi servir os filisteus. O rei Aquis deixou Davi ficar lá. E deu essa cidade, olha, fica nessa cidade você e a tua tropa. Suas mulheres, seus filhos, seus soldados, suas famílias. E ficaram todo mundo lá. E Saul então, ele tinha uma guerra agendada. Saul tinha uma guerra agendada com os filisteus. Agora veja bem, Davi estava na casa dos filisteus. Ele estava lá servindo os filisteus, estava escondido de Saul. Agora o rei que deu guarida para ele ia para uma guerra. Davi então se oferece para ir nessa guerra. Só que Deus não permite que Davi vá. Porque se Davi vai, foi nessa guerra que Saul morreu. E se Davi vai para essa guerra, certamente o sangue de Saul estaria também sobre as mãos de Davi. Então Deus criou uma guerrinha particular para Davi. Irmão, eu não sei qual é a sua experiência nessa situação, mas às vezes Deus cria uma guerrinha particular para a gente não se intrometer em coisa que não é para nós. Às vezes Deus cria uma guerra pessoal, uma coisa para nós que a gente fica, meu Deus, estou numa angústia, eu estou numa tristeza. Alguns chegam a dizer, eu estou numa depressão. Por quê? Porque às vezes você quer entrar numa guerra que não é sua, em coisas que não é para fazer. Irmão, a igreja não tem que se intrometer em coisas que não é para ela. Ela vai lá, influencia e tira o pé. Ela vai lá, estende a mão e tira a mão. A igreja, ela é gloriosa. O fim da igreja é glorioso. A igreja não precisa criar lei para defender a igreja.